artificial, ela está hoje no nosso dia a dia, né? Desde coisas mais simples como a seleção de spams, até mesmo reconhecimento de imagens, de objetos, de animais e também de pessoas. Hoje ela é utilizada amplamente no setor privado, como por exemplo no setor de seguros, no setor financeiro, no setor de saúde, para auxiliar diagnósticos médicos, né, para facilitar também a pesquisa de novas vacinas e de novos medicamentos, e também pelo setor público. Hoje o setor público também utiliza o reconhecimento facial na investigação criminal e muitas vezes para identificar, como por exemplo em situações de investigações administrativas, também identificar possíveis focos, possíveis problemas. A IA ela é utilizada basicamente sempre quando eu preciso obter uma informação valiosa a partir de uma massa muito grande de dados. A inteligência artificial ela é uma ferramenta muito importante. Bom, os potenciais são enormes, a gente já conhece, né? Eles facilitam e diminuem, digamos, custos para a gente obter informações valiosas, aumentam a eficiência tanto do setor público quanto do setor privado, mas é claro que sim, há muitos riscos. O primeiro deles é que muitas vezes a aplicação dessa tecnologia ela é feita de uma forma opaca, né? Eu não sei, não se sabe com base em quais dados aquele sistema foi treinado e não se sabe também como os resultados, que tipo de modelo estatístico está por trás daqueles resultados que saem daquele sistema. Então, acho que a opacidade é uma das características talvez mais importantes que podem sim e demonstram a dificuldade que a gente tem quando os direitos fundamentais são afetados de compreender como e por que aquele sistema tomou aquela decisão. Então, a gente tem riscos bastante palpáveis. O primeiro deles, eu diria que é a discriminação, né? A gente tem, muitas vezes, você tem vieses nesses dados, vieses no próprio modelo estatístico, e isso pode gerar discriminação na aplicação. Então, tem alguns exemplos aqui. É possível você ter reconhecimento facial hoje, e há vários estudos que demonstram que pessoas negras, há muito mais erros relacionados a esse reconhecimento do que pessoas brancas. Então, isso pode levar, por exemplo, a prisões equivocadas, né, a uma restrição de liberdade equivocada. Houve também problemas relacionados à discriminação em softwares de seleção de emprego. Isso também é um problema bastante grave, por quê? Porque eu posso acabar selecionando mais homens, por exemplo, que são geralmente contratados para determinadas funções, e menos mulheres. Isso já também está documentado amplamente na literatura. Então, eu diria que o risco à discriminação é algo muito grave, o problema da transparência é algo muito grave, e tem um problema muito grave também, que é uma questão de segurança. Às vezes, o sistema ele não performa como a gente imagina que ele performaria. Então, por todas essas razões, é fundamental que a gente tenha uma regulação básica, uma regulação, eu diria até mínima, como é essa do PL 2338, que é o marco civil da inteligência artificial. A gente pode chamá-lo dessa forma, eu diria, e ele visa basicamente fazer com que a aplicação da IA no Brasil seja feita de forma segura, de forma mais transparente e respeitando os direitos fundamentais. Então, o ciclo de vida da IA, que acontece desde o desenvolvimento, passando por quem usa, até aquele que vai aplicar esse sistema, né, seja para o uso médico, seja para o uso, digamos, financeiro, de seguros, etc., é fundamental que você tenha uma accountability nesse ciclo de vida da inteligência artificial. E esse é o objetivo do projeto de lei. O papel do TSE é um papel muito importante, porque a gente sabe que essas tecnologias elas se desenvolvem de uma forma bastante rápida, e em especial quando a gente chega num momento delicado, como é o momento das eleições, é fundamental que a gente tenha respostas rápidas. E isso claramente não poderia ser feito por meio do processo legislativo, por meio de um projeto de lei. Então, nesse sentido, a competência do TSE é muito clara, né, para editar resoluções, tentando aí, eu diria, mitigar os efeitos dessas novas tecnologias num ambiente tão delicado como é o das eleições. Mas é claro que é um equilíbrio muito delicado, porque você precisa, sim, por um lado, proteger a liberdade de expressão de todos, proteger o livre acesso à informação de todos. Nesse sentido, a informação política ela é uma informação muito importante, ao mesmo tempo em que você precisa, sim, trazer uma regulação mínima, especialmente numa situação em que o Brasil, em que nós não temos uma regulação de plataformas ainda, nós não temos uma regulação de moderação de conteúdo, nem mesmo uma regulação de inteligência artificial. Então, por isso que me parece que é uma competência clara, mas sem dúvida nenhuma é um desafio muito grande, porque é preciso atuar em situações em que não há essa legislação, né? Eu considero que o Brasil está mais vulnerável, sim,
do que outros países por não termos algumas dessas legislações tão fundamentais. Então, nesse sentido, acho que a atuação do TSE é importante, mas é claro, é preciso regulamentar, é preciso baixar, né, as resoluções, editar, mas é fundamental também a interpretação por parte do tribunal dessa resolução. E isso pode acontecer, seja por meio de consulta, seja também por meio de casos concretos.